João, tudo bem? Tudo bem, Douglas. Boa tarde Ontem, porque tem a cobertura do debate. Sim. E aí complicou o de Teresina, porque era à noite. Aí teve que fazer um serão até fechar o jornal, né? É isso. Mas como ontem foi de dia. Cedo. Cedo. Graças a Deus, trabalho concluído. Trabalho, digamos que foi no tempo normal, né? Foi. No tempo. Mas já foi um debate quente, né? Muito bom nível, tanto das trocas de farpas, né, quanto das propostas, foi um nível muito bom. Não houve troca de farpas, o que é natural do jogo político, faz parte do jogo democrático, mas não houve nenhum ataque. Aí, se tiver algumas imagens do debate, nós mesmo aí do debate, por favor, pode colocar aí, dividir? Não teve nenhum ataque pessoal grave, pelo contrário, os candidatos têm, obviamente, todo o direito de apontar incoerências dos adversários, e foi o que ocorreu ontem, né? Não teve nenhum ataque essencialmente pessoal, baixo. Mais baixo, né, João? Não existiu isso. E teve um nível de propostas muito bom, principalmente aí na área do geração de emprego e renda, a questão da infraestrutura urbana. Aí são os jornalistas da TV educação. O dia que fizeram perguntas. Sim, o confronto direto entre Dinaí e Rafael também foi bastante positivo. É um momento que o eleitor vê ali as condições. E o Henrique Júnior, o candidato Henrique Júnior, foi para cima do Rafael também. Bastante propositivo, e a presença dele também gerou um clima, de certa forma, de acirramento, né? Porque Henrique Júnior, de fato, apontou muitas incoerências políticas, vamos dizer assim, dos adversários, principalmente do candidato Rafael, do PSB. Foi um debate, Douglas, eu particularmente gostei mais do debate de Timon do que o de Teresina, exatamente pelo clima, né, de tensão que ficou no ar, assim como também a questão das propostas. Todo debate precisa ter, de certa forma, uma troca de farpas, uma troca... Tempero, né, João? Exato, e foi num tom muito bom. Existiu, mas também não desandou para a vida pessoal de ninguém. Deixa eu falar de ataque, eu estou lembrando aqui, da cena do Pablo Marçal, não sei quando foi, não sei se foi um debate, foi um debate. São Paulo. Não, eu digo a emissora onde foi. E aí, quando ele sentou lá do Boulos, quando ele sentou, ele quis exorcizar o Boulos com a carteira de identidade, né? Foi do UOL. Carteira de trabalho, aliás. Então, o Pablo tem protagonizado umas cenas. É uma estratégia, não deve ser uma estratégia de desmontar o adversário. É o nome mais buscado no Google, por exemplo. Quer dizer, João, essa questão aí não tem nada a ver com a nossa realidade, lógico que é São Paulo, mas é preciso, nós precisamos ficar atentos ao Pablo Marçal pelo seguinte: eu tenho meus questionamentos ao Pablo enquanto figura do marketing digital. Eu acho que tem algumas questões que eu concordo que é normal, outras eu não concordo, mas aqui reconhecendo que ele é um vencedor, que ele tem uma história belíssima, estrategista, que ele hoje é um milionário, e todo o dinheiro que ele ganhou foi um dinheiro que ele conseguiu de forma lícita, com trabalho. Aliás, não há nem o que questionar, porque é um trabalho na internet visível, todo mundo, não é? Agora, transportando isso para a seara política, é preciso entender o seguinte: eu acho que Boulos, prefeito de São Paulo, Nunes, estão subestimando o Pablo, porque é um candidato que é de internet, literalmente internet, que domina a narrativa da internet, a linguagem da internet, que sabe viralizar, que sabe o que gera corte, que sabe o que gera mais tempo de tela, que sabe o que beneficia o algoritmo a entregar mais aquele conteúdo. E cada eleição que passa, a internet é mais importante no processo eleitoral. Todo mundo busca. Você tem uma ideia, todo mundo falava de Bolsonaro, que o Bolsonaro tinha realmente um exército na internet muito forte. Só que o Pablo é extremamente maior e mais profissional. Exato. Eu acho que os candidatos que estão concorrendo com o Pablo podem depois, sei lá, se dar conta tarde de que não conseguiram enxergar de forma clara a estratégia que ele tem colocado em prática durante a campanha. Porque é muito fácil, João, a gente chegar e dizer o seguinte: deixa para lá. Não, é melhor nem responder. Só que quando você está dentro de um ambiente que é composto por candidatos totalmente voltados para a forma tradicional de fazer política, é uma coisa. Quando você tem a maioria adepta à forma tradicional e que é uma linguagem de internet,
aí já não pode ser feita a mesma comparação, né? Diferente, porque a internet hoje tem causado uma conexão entre determinados atores e a população que, de fato, tem uma capacidade de impactar muito o cenário político. Lá em São Paulo a gente está vendo, mas o cenário político nacional também. Se a gente for ver, a própria figura do ex-presidente Jair Bolsonaro foi impulsionada diretamente, né, por essas narrativas construídas na internet. Então é, sem dúvida nenhuma, um assunto que chama muito a atenção e que não vai sair do debate tão cedo. Com certeza, nas próximas eleições, as estratégias voltadas para a internet, elas vão ter essa capacidade de gerar um impacto no cenário eleitoral. Sim. Agora, Douglas... Só um momento aí, gente, nós não falamos do vereador Dudu ainda não, pelo amor de Deus. Só vocês que estão vendo, alguém falando, então vocês estão vendo outro sinal de outra televisão aí, que não é a TV O Dia, né? Agora vai falar do vereador Dudu, né? Exatamente. Falando disso, João, eu estava conversando com o Eliezer sobre, o Eliezer e o Ezequiel, sobre essas... questão das operações, dessa compra de votos, né? E essa guerra de ações judiciais que quanto mais se aproxima do período eleitoral, mais aumenta as ações judiciais. Elas vão ter um pico no período eleitoral, esse pico vai gerar um platô ali, vai ficar alto até o dia da eleição, né? E também é outro ponto que se mantém em alta, é crítica às pesquisas eleitorais. Sim, principalmente aqui no Piauí, a gente já trouxe a informação de que o Piauí concentra cerca de 10% de todas as pesquisas eleitorais registradas no país. É demais, é um estado que não tem 10% da população, longe disso, nem 10% do eleitorado, nem 10% dos municípios, pelo contrário, longe disso, mas quando o assunto é pesquisa eleitoral, eu acho que está todo mundo concordando no sentido de que é um tema que tem impactado muito as eleições aqui no Piauí, principalmente. Tem município com 2, 3 mil eleitores que já tem mais de 5 pesquisas registradas. Então, se você for pegar a amostragem pesquisada, já dá quase o total de eleitores. É, de fato, alguns dados bastante estranhos. Mas o destaque de hoje, do Papo do Cafezinho, é exatamente o vereador Dudu pontuando exatamente essas críticas à quantidade de pesquisas eleitorais que vêm sendo divulgadas, também pesquisas com números muito divergentes para serem realizadas dentro, né, do mesmo ambiente. A gente sabe que tem essa questão da amostragem, mas primeiro a gente vai ouvir o vereador Dudu falando sobre o assunto. Uma pesquisa que sonda 600 teresinenses, um instituto de fora que vem fazer uma sondagem dessa, na minha opinião, não reflete a realidade e está muito longe da realidade de Teresina. Eu, particularmente, rodo Teresina de manhã, de tarde e de noite. E a gente vê o sentimento na rua. Então o povo quer que o Lula, que o Rafael ajude Teresina a sair do buraco que ele está. E esse nome que o povo está sentindo hoje é o Fábio Novo, que com certeza hoje está passando de 55% de intenção de voto. E o sentimento ainda é maior. Por isso que nós estamos com o desafio de levar o Fábio cada vez mais a Teresina para ele se tornar cada vez mais conhecido. Quanto a essas pesquisas aí, nem nos preocupa, até porque a gente sabe. Quando chega em período eleitoral, sai pesquisa para todos os gostos, instituto de todos os gostos, e a gente sabe a força que o Ciro Nogueira tem lá em cima para manipular esses institutos que nem tem raiz aqui no nosso estado. Eu estava conversando com o João aqui, enquanto o vereador Dudu falava, dizendo o seguinte, é preciso se rediscutir essa questão de pesquisa eleitoral, porque, João, realmente é um absurdo. Virou terra de ninguém. É preciso a gente lembrar, Douglas, que a pesquisa eleitoral ela é uma estatística e ela é uma ciência. É uma ciência, exatamente. Se ela for feita dentro dos critérios técnicos, científicos, ela não tem erro. Não é à toa que os políticos, as empresas mais experientes, elas investem alto, né, em pesquisas. Porque se você desenvolve uma pesquisa, né, na amostragem correta, seguindo os dados científicos, uma pesquisa séria, o dado é confiável, pode ter certeza disso. Não se questiona isso, a qualidade que a pesquisa tem para aferir os resultados. O que se discute, e não é só a imprensa, é a população e até a classe política agora, é que está ficando muito estranho, porque, primeiro, há uma grande quantidade de pesquisas registradas, no Piauí, principalmente, pesquisas
feitas na mesma cidade, no mesmo período, que em tese tem que seguir os mesmos critérios técnicos e científicos e com resultados completamente divergentes, o que gera, de certa forma, uma estranheza. Então, é esse tipo de crítica que tem sido feita, que tem sido direcionada à questão da grande quantidade de pesquisas eleitorais. E hoje, com o auxílio da tecnologia, não é muito difícil de você fiscalizar uma pesquisa. Você falou, você tem, por exemplo, cidade com 2 candidatos, ou com 2 principais candidatos. Você tem um dia, isso é uma pesquisa, dando vantagem para o candidato A. Sim. Aí, 2 ou 3 dias depois, aparece uma outra pesquisa dando a mesma vantagem para o candidato B. Não tem, como o João disse, é uma ciência, não dá para acreditar, João. Não tem. Porque a pesquisa ela captura tendências, não existe tendências de forma tão Vem cá, a história de dizer o essas. seguinte, não, mas a pesquisa é um retrato. Mas vem cá, esse retrato, essa paisagem mudou tanto em 2 dias? Exato. Então, isso demanda uma ação do Ministério Público Eleitoral, o próprio da Congresso, própria Justiça Eleitoral, Congresso, enfim, discutir essas... Então, só para concluir, Douglas, focar que hoje todas as pesquisas elas são realizadas com auxílio da tecnologia. O pesquisador, por exemplo, quando ele sai do Instituto, né? ele tem como identificar onde foi que ele realizou aquela pesquisa, né? Tem aqueles critérios que precisam ser seguidos, não se pode entrevistar 2 pessoas na mesma casa, nem muitas casas na mesma rua, enfim, tem uma série de critérios que precisam ser seguidos e hoje, com o auxílio da tecnologia, é possível identificar se a pesquisa foi fraudada ou não. É sobre isso que a Justiça, o Ministério Público Eleitoral precisa ficar de olho e avançar na fiscalização, porque senão a gente vai começar a olhar para uma pesquisa eleitoral e entender aquilo como algo que faz parte do processo de desinformação da sociedade, porque se o resultado ninguém acredita e as pesquisas têm a capacidade de influenciar, de pautar o processo eleitoral, a vontade do eleitor, isso não deixa de ser uma desinformação que é algo que precisa ser combatido no processo eleitoral.